Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Vamos aqui mais um estudo bíblico. Hoje vamos continuar a carta 2 Tessalonicenses. Hoje vamos estudar o capítulo 2. Amém? Vamos orar antes de tudo. Senhor Deus, santo, 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 louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dê e crescermos na Tua presença, crescermos como cristãos, buscar cada vez mais entendermos a Tua palavra e pormos em prática em nossas vidas, Pai. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo, ministre o coração deles, Pai, e que o homem seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que toda a honra e glória pertence somente a Ti. Somos totalmente dependentes do Senhor. Receba a sua oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos começar. Capítulo 2, versículo 1, nos fala assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo aqui ele está buscando esclarecer um mal-entendido que surgiu entre os Tessalonicenses acerca do dia do Senhor, tá? Porque estava sofrendo uma perseguição tão grande nessa época que muitos estavam acreditando que já estavam vivendo a primeira parte do dia do Senhor, que ou seja, a tribulação. Eles acreditavam estar passando pela tribulação. E ainda surgiram boatos dizendo que Paulo havia dito isso. E como é comum de boato, geralmente não são verdadeiros, né? Geralmente não contém verdade. Não contém a verdade em cima de um boato. E os boatos falavam o quê? Que ele começou a falar sobre isso porque ele teve uma revelação, veio pelo Espírito. Outros comentários diziam que ele estava realmente ensinando isso, estava dentro do ensinamento dele. E vinham outros boatos também que diziam que ele escreveu isso numa carta. Ensinamento de Paulo, ele escreveu uma carta. Aí não pode nem afirmar, de repente poderia até alguém fazer uma carta falsa, assinar e dizer que é de Paulo, né? Então, ele fala o quê? Que os Tessalonicenses não deveriam confiar em nenhuma dessas fontes, em nenhum desses relatos. Amém? E está falando isso, ó, não ensinei nada disso partiu de mim. O que vocês podem ter ouvido aí é tudo boato, tudo mentira. Não confie nessas fontes. Vamos adiante. O 3 nos fala assim: Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, Paulo explica que eles não estão vivendo o dia do Senhor, porque certos acontecimentos que antecederão esse dia, eles só acontecerão depois do arrebatamento. Eles não tinham sido arrebatados ainda, e tinha que acontecer certas coisas depois do arrebatamento, tá? Quais são elas que ele está falando aqui? Primeira, a apostasia. A apostasia, a gente pode supor que quando houver a apostasia, a gente pode supor que vai haver uma deserção em massa, um abandono em massa da fé cristã. Tá? E isso é o quê? Uma rejeição da fé em Cristo. Vai haver essa rejeição em massa da fé em Cristo. Esse é um ponto, a apostasia. A outra é o surgimento de uma figura, né, mundial, né, que é o homem do pecado, que ele vai personificar o pecado e a rebelião.
Ele é essa personificação. Ele tem muitas designações, né, aqui dentro da Bíblia. Ele é conhecido como o Anticristo, o pequeno chifre, falso profeta, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar e outros, né? Alguns historiadores, estudiosos, né, comentaristas bíblicos, eles acreditam que ele será um anticristo judeu. O que faz um grande sentido pelo fato do diabo ser um imitador, né? Ele não é original, ele só imita. E Jesus, quando a sua vinda, ele veio com sua nacionalidade é o quê? Ele vem como judeu. Qual é a sua nacionalidade? Judeu. Certo? Então, o anticristo também seria judeu. Esse é um ponto de vista de alguns estudiosos. Outros acreditam que ele vai ser um líder gentio. Tá? E também foram dadas várias identidades para ele. A gente já conhece, já ouviu falar de várias identidades. O que? É a Igreja Católica, é o Papa, é o Império Romano, é o Estado Judeu, é Mussolini, é Napoleão, e vai embora. Né? Todos eles já foram apontados como anticristo. O anticristo é tal, o anticristo é tal. Né? Mas a verdade é que ele fará oposição violenta a toda adoração divina. Ele vai ser rígido, vai fazer uma oposição rígida e vai se entronizar, né? Ele entronizará no santuário de Deus. Ele se entronizará no santuário de Deus. Ele vai se opor a Cristo e vai querer se colocar no lugar de Cristo. Essa é a figura que ainda tem que surgir antes de começar a tribulação. Havendo a apostasia e aparecendo essa figura, vai ter o início da tribulação. Antes disso, não. Então é isso que ele está falando para os Tessalonicenses. Vocês não estão vivendo o dia do Senhor, vocês não estão vivendo a tribulação. Antes da tribulação tem que acontecer a apostasia e tem que aparecer essa figura mundial. Amém? Vamos adiante então no 5. Nos fala assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, quando Paulo estava com eles, ele costumava conversar sobre isso. Né? Pessoalmente, estando com eles, ele tinha esse tipo de conversa. Mas eles se esqueceram, né, dessa conversa. Nós temos sempre que ser... Isso não acontece só coisa, acontece conosco também. Nós temos sempre que ser lembrados das grandes verdades da fé. Não é verdade? Essa necessidade de estarmos sempre lendo a Bíblia, estarmos em comunhão, para sempre nos trazer à mente os milagres de Jesus, a fé, fortalecer a nossa fé, trazer sempre à memória tudo que Deus já fez por você. Aqueles momentos de aflição, momentos de dependência de Deus, você sentiu o agir de Deus na sua vida, isso tem que ser trazido sempre à sua mente, né? Para poder fortalecer você na sua fé. Amém? Então, Paulo fala também que eles sabiam o que detinha a manifestação do homem do pecado. Vamos ver no próximo? Os próximos versículos nos dizem isso. O 7 fala assim: porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, um forte espírito de desobediência já estava ativo sobre a superfície da terra, sobre o mundo. Né? Só que agindo assim de forma sorrateira, trabalhando sorrateiramente. O que o refreia é a presença do Espírito Santo, que habita de forma permanente na igreja e em todo cristão. Amém? Vamos partir do princípio que os cristãos nós somos o quê? O sal da terra. Nós somos o quê? A luz do mundo.
E isso se dá pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que nos torna sal da terra e luz do mundo. A partir do momento do arrebatamento, a igreja sai da terra. Então, o Espírito Santo também sai nessa função, como habitante permanente da igreja de cada cristão. A igreja não vai estar na terra, a igreja é arrebatada. O Espírito Santo é arrebatado nessa função. Ah, mas o Espírito Santo é Deus, e ele é onipresente. Sim, sim. Aí está falando que o que acontece? O Espírito Santo no Pentecostes, ele, ele, ele vem para habitar em cada cristão. Na ação do Pentecostes. Ele já existia antes, ele já agia antes. Ele estava com todos aqueles que temiam a Deus. O Espírito Santo já agia. Já estava presente. Todo que temia a Deus, o Espírito Santo estava. Só que ele não era o Espírito Santo. O Salmo, Davi fala, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Em Salmos. E Sansão orou o Senhor, o Espírito veio a ele. Ele novamente teve força e matou e derrubou as colunas do templo. O Espírito já age. Só que a partir do Pentecoste ele vem com a intenção de habitar em cada cristão. Certo? Com a igreja arrebatada, essa função ele vai embora. Mas ele vai estar aqui ainda. Não quer dizer que ele vai deixar o mundo no sentido que ele não vai ainda convencer do pecado, né? E conduzir a fé. Ele ainda vai estar agindo dessa forma, conduzindo a fé e confessando o pecado. Não quer dizer que ninguém vai se converter, ninguém vai aceitar Jesus, vai mudar a sua vida durante a tribulação. A questão é que vai ficar mais difícil. Vai ser mais difícil isso. Como a gente falou aqui, vai ter um abandono da fé cristã, vai ter a apostasia, vai ter uma oposição ferrenha à adoração a Deus. E a igreja não vai estar aqui para abraçar aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que entenderem a verdade de Cristo. A igreja não vai estar aqui, os cristãos não vão estar aqui para o quê? Encorajar, exortar, fortalecer. Essa é a função nossa, uns para com os outros, não é? É a comunhão que nos faz fortalecer também, que nos dá o amparo necessário para o crescimento. E isso não vai ter mais. Então, nesse momento, o anticristo ele vai se revelar e vai começar a exercer o seu reinado durante 7 anos. Mas a gente precisa se preocupar que, como está aqui na palavra, Jesus ele vai aniquilar o anticristo, vai aniquilar o homem do pecado, né? Com um assopro da sua boca, uma palavra, uma simples palavra e com o esplendor da sua vinda, né? Da sua volta. Isso vai aniquilar o anticristo. Amém? Então vamos adiante. No 9, nos fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, isso quer dizer o quê? O anticristo ele virá fazendo coisas surpreendentes, né? Fazendo coisas notáveis, mas seu poder será vindo de quem? De Satanás. Isso não é oriundo de Deus. Milagre indica o que? Algo sobrenatural, mas não quer dizer necessariamente que seja pelo poder divino. Amém? Os milagres de Jesus, eles mostram que ele vem de Deus, que ele é Deus, porque além de ajudar, curar, né, guiar para Deus, eles vêm cumprindo profecias. Isso não vem de Satanás, porque Satanás não poderia realizar esses milagres sem ir contra a própria causa. E tem contra ele mesmo, nessa questão, esse milagre de Jesus.
Ele poderia realizá-los. Como Jesus fala, ele foi acusado de seu poder vir de Satanás. Ele falou assim, como uma casa contra ela mesmo vai subsistir? Como pode Satanás expulsar Satanás? Porque aqueles milagres ali não fazem parte do repertório de Satanás. Amém? Porque ele também vinha cumprindo profecias. E ele vai, nesse caso aqui, nesse tempo, ele vai usar todo tipo de perversidade para enganar aqueles que estão perdidos. Tá? Ele usará todo tipo de maldade e essas pessoas que são perdidas são aquelas que não amaram a verdade, que rejeitaram o Evangelho ou não quiseram saber de Cristo antes desse momento de tribulação. Eles poderiam ter sido salvos, mas em vez disso, eles foram enganados pelos milagres do anticristo. Eles poderiam ter sido salvos antes, mas em vez disso, agora eles são enganados. Nesse momento, eles estão sendo enganados pelos milagres do anticristo, pelas coisas surpreendentes que ele estará fazendo. Vamos aqui para o 11, que nos fala assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A mentira consiste em quê? Essa mentira aqui, na afirmação do anticristo de que ele é Deus, que ele está no lugar de Cristo, que ele que tem que ser adorado. Deus dá às pessoas, a gente tem que entender, Deus dá às pessoas a liberdade de, se elas quiserem, dar as costas para ele. Deus dá essa liberdade. E, consequentemente, elas vão acreditar o quê? Nas mentiras do diabo. Mas também elas vão experimentar as consequências disso, né? Dessa escolha pelo pecado. Deus dá a liberdade. Você pode fazer a sua escolha. Mas depois você vai experimentar as consequências. É o que ele falando aqui no final. Para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, escolheram o pecado. Amém? Vamos adiante para o 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está expressando gratidão por eles, porque eles como primícias, né? Ele está falando deles como primícias, eles fazem parte do início da era cristã, para serem o quê? Alguns dos primeiros frutos, né, da colheita de almas remidas pelo Espírito Santo. Nessa colheita, eles são separados, né, do mundo e conduzidos à fé cristã. Amém? Esses são os primeiros frutos dessa ação do Espírito Santo. O que é necessário se agir do Espírito Santo? Os separando e conduzindo à fé cristã. Porque o banquete já está feito. Sem Jesus, não haveria banquete. Mas sem o Espírito Santo, não haveria convidados. Amém? Existe o banquete por conta de Jesus, mas sem o Espírito Santo não vai ter convidados. E também essa ação do Espírito Santo vai criando uma fé sólida em cada um deles. Vai sustentando e fortalecendo. E tudo isso se deu através de quê? Através do Evangelho pregado, né? E tendo o resultado final, a salvação em Cristo. A salvação com Cristo. Amém? A salvação do Senhor. Ele estava grato por tudo isso. O 15 nos fala assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então, devido à pressão que eles estavam sofrendo, Paulo rogou para eles, pediu a eles que eles permanecessem firmes e apegados à verdade que lhes foi revelada através de Paulo, de forma pessoal e também por epístola. Em seguida, ele ora por eles a Jesus e a Deus nosso Pai, que lhes deu o quê? Uma eterna consolação, né? Deu uma boa esperança para eles,
o que vem a ser isso? É a obra de Jesus no Calvário, a obra de Jesus na cruz, a obra do seu Filho por nós. Nisso eles têm uma grande consolação, uma eterna consolação e uma boa esperança. É o que nós temos. Amém? Porque com a questão do pecado resolvido no Calvário, nós temos o quê? Consolo no presente e temos esperança no futuro, por meio da graça que nos alcançou através de Jesus. Isso nos traz consolo no presente e esperança no futuro. E isso o quê? Vai dizer o quê? Encorajamento, força presente em meio à aflição. E também traz força para avançarmos, para continuarmos na luta, continuarmos na batalha. Nos traz força para o presente e nos alavanca para o futuro. Nos faz alavancar, avançar para o futuro, que é a esperança, né, de Jesus, devido à graça de Deus, por meio de Cristo no Calvário, na cruz, e sua ressurreição. Amém? Então, amados, espero que tenha sido bênção para vocês, tenha alcançado o entendimento de vocês, o estudo dessa semana. Que Deus venha abençoar vocês cada vez mais. Dê uma semana de tranquilidade, paz e alegria. Força para todos vocês. Permanecerem firmes no Senhor, sustentando uns aos outros e todos sustentados pelo Espírito Santo. Sustentados por Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, santo, 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 não há outro como tu. Só o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que foi realizado. Obrigado pelo teu amor, misericórdia, zelo, carinho. Obrigado, Pai, por tua paciência, Pai, para conosco. Obrigado por sua misericórdia que se renova a cada dia, Pai, a cada manhã. Ó Pai, perdoe nossas falhas e pecados, Senhor. Ajude-nos a avançar, Pai, como cristãos, a crescermos, Pai, não fiquemos estagnados, parados, estáticos, Pai, mas crescendo na Tua presença, crescendo na Tua obra, crescendo como cristãos, crescendo como sal da terra, crescendo como luz no mundo, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Não somos capazes de nada sem a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependentes. Dependentes da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, da Tua força. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Receba a sua oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, amados. Até semana que vem. Tchau, tchau. Shalom.